A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Você ouviu aí a música que era usada no programa de Arthur de Souza, um pioneiro do rádio do Paraná, ex-deputado, que hoje é o nosso convidado aqui no programa Memória Paranaense. Senhor Arthur, o senhor nasceu em 1922 em Ponta Grossa. Seu primeiro contato com o rádio foi quando chegou o primeiro rádio lá na sua cidade. De fato. Era um fotógrafo que tinha em Ponta Grossa, chamava-se Bianchi, e ele trouxe um rádio da época. E meu pai era muito amigo dele, então tivemos um convite para escutar rádio na residência dele. Fomos lá e eu fiquei fascinado. Foi o meu primeiro contato. Eu tinha 6 anos de idade. Tinha a sintonia de emissoras estrangeiras? Pegávamos muito a Argentina naquele tempo. E era um acontecimento, né? Uma chegada de um aparelho assim, o primeiro na cidade, e as pessoas tinham muito interesse na época. Como não? O senhor acha que foi aí um primeiro momento que marcou o interesse pelo rádio, depois que mais tarde veio a ser a sua carreira? Eu acredito que sim. Depois o rádio começou a se dissipar, e então o interesse dos jovens era muito grande, porque era a maneira da gente ouvir as músicas. Antigamente, isso é uma coisa que até é curioso a gente dizer, quando chegava a véspera de carnaval, as moças e os rapazes ficavam na frente das casas de disco, escutando as marchinhas e aprendendo as letras para saber cantar nos clubes depois, porque não havia rádio. Então, era assim que... E o curioso é que aprendiam e cantavam, sabe, animadamente. Mas a música mesmo, essa facilidade, só depois com a chegada do rádio que as pessoas tiveram acesso, né? Como não? Um irmão seu trabalhava já montando rádios, como era isso? Não, ele foi comigo a assistir rádio nessa ocasião, né? Quando ficou mais moço, ele, por força de um amigo, ele depois formou-se em engenharia porque gostava muito desse ramo. E foi da Eletrobras até engenheiro. Mas ele, como tinha um amigo Bufara em Ponta Grossa, era um senhor que tinha uma casa de meias, mas que gostava muito de rádio também. E ele sabia os esquemas de rádio para montar rádio naquele tempo. Porque não sei se o entrevistador já ouviu falar ou já viu um Rádio Galena. Já viu um Rádio Galena? Os primeiros, sim. O Rádio Galena, hoje a gente fala, muita gente não sabe o que é. Mas era a pedra galena. Esta pedra galena, havia um transformador, não tinha eletricidade. Sabe? A pedra é que trazia como é que se pode dizer? A força estava ali naquela pedra. Então, com uma agulha, a pessoa ia procurando na pedra, com um fone no ouvido, até que, com aquele condensador e tudo, entrava a estação, no Rádio Galena, que corresponde hoje ao rádio de pilha. Mas este foi... Bom, mas o meu mano começou a montar rádio pelos esquemas e tal, e veio antes de mim para a rádio, para Curitiba. Por que montar rádio? Não havia ainda industrialização, a compra fácil de aparelhos? A pessoa queria rádio, montava, sabe, e não era com alto-falante, era com fone no ouvido, esses rádios que a rapaziada montava, né? Esse que eu fui ouvir, não, esse tinha alto-falante. Antes do surgimento da primeira emissora da sua cidade, em Ponta Grossa, o senhor trabalhou um tempo como locutor no cinema de sua cidade. Como foi? Não, foi uma maneira de eu começar a praticar a locução. Porque quando eu soube que a estação ia ser fundada, que Ponta Grossa ia ter a PRJ2, eu era amigo do dono do cinema Renascença em Ponta Grossa, Paminondas Osman. Então eu conversei com ele e passei a fazer um programa na cabine do cinema. Quer dizer, o microfone era na cabine do cinema e a audiência era na plateia. Porque naquele tempo não havia televisão, então a moçada toda, a sua maior atração era o cinema.
E era a maneira, porque naquele tempo também as moças não tinham essa liberdade que tem hoje de sair a hora que querem. A moça de noite não saía sozinha, só saía acompanhada da mãe ou de alguém da família, né? Então o cinema era um pretexto para ver o namorado, para... Então o que acontecia? As moças chegavam cedo ao cinema. Elas chegavam, se encostavam na poltrona, mas de costas para a tela, e ficavam vendo a entrada do cinema. Porque era o flerte, era por onde entravam, os rapazes chegavam, ficavam lá em cima, na entrada ali, né? No hall aqui, e elas ficavam vendo, às vezes até consentiam que eles viessem sentar ali. Então, o que eu fiz? Eu passei a irradiar música da cabine para esta mocidade. E assim eu me capacitava, assim, sabe, como se estivesse num estúdio de rádio. Eu, na minha imaginação, eu estava fazendo o maior rádio do mundo. Foi a sua escola? Cinema. Eu fazia propaganda. Então eu passei a vender textos, como se fosse, sabe, eu me sentia assim como diretor de uma rádio. Eu fazia propaganda e tocava as músicas, coisas assim. Então eu adquiri alguma tarimba para locução. Quando a J2 abriu o concurso para locutores, eu me inscrevi e, graças a Deus, fui aprovado. Como era a rádio em Ponta Grossa, década de 40, essa primeira emissora de Ponta Grossa? Bom, a gente... era a primeira estação, mas o pessoal que foi dirigir a rádio ia muito a São Paulo, ia ao Rio, então a estação tinha um esquema como era o esquema das outras estações. E nós tínhamos gerente, a gente era muito bitolado, compreende? Tinha que ter muito cuidado nos improvisos que fazia, era tudo assim, em função do que a direção queria. Depois é que se foi conquistando uma liberdade, assim, uma autonomia, não é? No início, o que era a rádio? Tocar música, fazer noticiário? Era música, noticiário, as notícias eram pegadas por estenógrafos, eles pegavam estações, pegavam até por telégrafo. Era um trabalho como rádio escuta? Era assim. Então esse noticiário vinha para nós e a gente lia, quer dizer, o esquema era muito parecido com o de uma estação de hoje. Então, a tensão era bastante grande porque era a fase da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam preocupadas com o que acontecia na Europa. De fato. Os noticiários, a maior parte, eles funcionavam em função da guerra. Então, era uma cidade que caía, era uma batalha que se travava, era a tropa que embarcava, ou às vezes um acontecimento triste de aviões que foram abatidos e a Força Aérea Brasileira participou, os nossos jovens estavam lá lutando, os pracinhas. Então, tudo isto era irradiado, tudo isso era transmitido porque interessava aos pais, interessava a todo mundo, né? Tanto assim que a ideia que se tinha é que se a guerra terminasse, os noticiários se acabariam, porque onde é que se vai ter notícia para transmitir se a guerra acabou? As pessoas temiam pelo futuro do rádio. Não temiam, mas achavam que o noticiário acabaria, quer dizer, que o rádio ia transmitir música, porque não ia ter mais notícia. A sua vinda para Curitiba em 1943, em que circunstâncias aconteceu? O senhor acabou ficando por aqui mais tarde. Foi curioso, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Meu pai tinha sido gerente de banco, eu tive uma infância muito boa, muito assistido por ele, porque era um pai amigo, um pai que naquele tempo ele tinha diálogo conosco, comigo e com meu irmão, que dificilmente os pais de hoje têm, né? Então era um pai amigo, um pai que nos fez muita falta. Com 15 anos eu perdi. E meu pai teve um revés enorme na vida, porque o Banco Pelotense, do qual ele era gerente em Ponta Grossa, na Revolução de 30, fechou. E quando nós tínhamos uma chácara onde o papai mandou fazer uma porção de aparelhos de ginástica, balanço, era um paraíso para nós.
Nós estávamos, foi uma coisa assim que me marcou, porque um dia chegaram vários funcionários do banco, foram lá na chácara, e eu vi a mamãe chorando e o papai abatido, e aí eles nos contaram depois que o banco tinha fechado. Em função da Revolução de 30, o Banco Pelotense fechou. Então, ele sofreu muito, porque em Ponta Grossa ele chegou, o banco estava numa situação assim de poucos depósitos, ele fez amizades, trouxe, sabe, então o pessoal dizia, mas seu Souza, o senhor sabia que o banco ia fechar, por que não nos avisou? O pai disse, mas se eu soubesse, sabe, então... Criou uma situação ruim para ele na cidade. Aí perdemos o papai. O papai, em função disso, ele ficou doente, não melhorou mais e morreu, de desgosto. Aí nós ficamos, eu tinha 15 anos de idade quando ele morreu. E a mamãe ficou com uma pensão do banco, uma coisa, sabe, o banco em liquidação, quer dizer, pode imaginar o que foi, quer dizer, aquela infância que antes era nababesca, passou a ser, assim, de uma economia. E, então, o meu sonho era continuar meus estudos, como era do meu irmão, da minha irmã também e tal. E o rádio foi que propiciou isto, quer dizer, a carreira de radialista. Então, quando a estação começou, eu comecei, foi o meu primeiro trabalho, foi a rádio. E o senhor veio para Curitiba, na época, fazendo CPUR, com a possibilidade de ir para a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos em guerra, não é? Então, eu iria ser chamado a qualquer momento para ir para o front. Mas eu achei, digo, bom, se eu vou como soldado raso, eu posso fazer o CPUR e vou como oficial. Mas como é que eu ia fazer o CPUR se era em Curitiba? E eu não tinha como pagar pensão. Naquele tempo era comum o moço que vinha do interior, havia muitas pensões em Curitiba, casas de família que albergavam estudantes, porque eles vinham e a gente pagava uma coisa módica, né? Oportunidade. Para a universidade, ou mesmo para fazer o pré, né? Aquele tempo tinha o científico. Bem, uma ocasião, foi um episódio, porque o meu mano tinha uma motocicleta, e eu tinha em Ponta Grossa também, gostava muito, e ele foi nos visitar, foi visitar a mamãe, e choveu torrencialmente, ele tinha que voltar para trabalhar, porque ele já estava na PRB2, o Lores de Souza. Já trabalhava aqui? Já trabalhava aqui. Então ele teve que deixar a máquina, e depois me telefonou pedindo que eu trouxesse. E eu vim a Curitiba, fiz relacionamento com o pessoal do rádio, porque eu já trabalhava em Ponta Grossa, e cheguei a fazer locução até, sabe, por curiosidade, fiz uma ponta. Tempos depois de um mês ou dois, ele disse, olha, Arthur, há uma vaga de locutor na PRB2. Você quer vir para Curitiba? Eu não esperei que ele dissesse, que ele terminasse a ligação. Eu vim. Então, foi como eu comecei a trabalhar em Curitiba, já me matriculei no CPUR, passei a fazer o curso de oficial da reserva. Quando terminou a guerra, eu saí aspirante, quer dizer, não precisei ir para a Itália. Mas fiz toda a cobertura da guerra como locutor. Já trabalhando em Curitiba, já na trabalhando em PRB2. Curitiba, e com um sonho que eu alimentava, que era de poder ir para a universidade. E isto, quer dizer, por isso que eu disse, o rádio foi meu grande pai, porque ele propiciou tudo isso. Vamos para o intervalo comercial, nós já voltamos. Estamos hoje conversando com um pioneiro do rádio paranaense, Arthur de Souza, também ex-deputado. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O radialista e ex-deputado Arthur de Souza é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. O senhor estava contando o CPUR em 43 em Curitiba. O senhor temia ter que lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial? Os jovens, naquela época, eles viam muito cinema, muito filme de guerra,
e os aliados. Então, a gente, pelo contrário, a gente sonhava em ir para o campo de batalha. Era uma aventura, os que vinham contando tanta coisa que a gente estava entusiasmado. E o CPUR estava crente, eu me lembro que a disciplina era rigorosíssima, porque se o aluno não progredisse, ele era desligado. Tá? Desligado, ele ia para a Itália, porque aí ele ia para o corpo de tropa. Tá? Então a gente estudava muito e se sentia capacitado, achava que era um guerreiro, era aquela ilusão. De vez em quando a gente sabia de amigos que morreram e aquela tristeza toda. A guerra acabou, só acabou não embarcando, né? Não embarcando. Mas quando eu terminei o CPUR, terminou a guerra. Bom, a sua dedicação aí foi à Rádio Clube Paranaense, a PRB2 da época. O rádio naquele tempo começava à tarde, às 9 da manhã, como é que funcionava? 9 da manhã. Quando criei a revista matinal, já se criou, ela começou às 8 daí. Quando a rádio entrava no ar. Em função da revista matinal. Então, das 8 às 9 era esse programa meu. Depois continuava a programação normal. Com uma curiosidade, que o rádio naquele tempo começava às 9 e parava às 2 da tarde. Às 2 os transmissores eram apagados. O transmissor, as válvulas esquentavam tanto que eram resfriadas a água. Tinha um tanque no Atuba, onde ficava o transmissor, e esse tanque é que refrigerava a válvula. E tinha outra curiosidade, a linha de transmissão era por fios até o Atuba, quer dizer, do estúdio até o Atuba, as linhas eram como fio telefônico. De vez em quando, ou por gaiatice de um guri, jogava um arco de barrica que fechava o circuito das duas linhas. O engenheiro era o Hugo Cunha, então ele tinha uma caminhonete e ele nos levava, a gente ia junto com ele para localizar onde é que tinha havido a interrupção daquela linha, porque a estação estava fora do ar em função disto. A Clube ficava no centro, na Barão do Rio Branco. Ficava no centro, na Barão do Rio Branco. Quer ver outra coisa curiosa? Os rádios não eram... O rádio transistor foi uma grande coisa na vida do rádio, porque os rádios eram de válvula, ligados na luz, e esquentavam muito, aquelas lâmpadas todas tinham que ficar acesas. E nos automóveis, quando a pessoa... Às vezes o sujeito ficava ouvindo um jogo de futebol no seu carro. Ouvia o jogo todo, feliz. Quando ele ia dar partida, o carro não pegava, porque a bateria tinha descarregado. Esse pessoal que morava em Colônia tinha 2 baterias, porque trazia uma para carregar, enquanto ficava escutando o rádio com a outra. E trocava... O rádio transistorizado só veio muito mais tarde, né? Até aí o rádio não acompanhava as pessoas, ele ficava ali fixo em determinado lugar, ligado. Era pesado, né? O portátil foi em função do transistor. O rádio de fora, havia a concorrência? As emissoras ouviam muito aquelas grandes rádios de São Paulo e Rio, ou também se interessava pelo rádio local que falava de Curitiba? Não, mas o rádio das cidades grandes era grande atração. Os locutores da época, Celso Guimarães, Carlos Frias, sabe, eram os medalhões, eram pessoas assim. Tanto que era comum, quando um locutor ia começar a carreira, a gente às vezes ia admitir um novo colega, eles vinham falando, imitando Carlos Frias, achavam que a locução tinha que... Então não havia naturalidade, não havia, assim, aquele caráter próprio. Ele se espelhava em figurões do rádio. E as estações da Argentina também eram muito ouvidas no Brasil. O auditório da rádio da PRB2, o senhor disse que o auditório era isolado do público, havia um vidro? Nós até chamávamos, curiosamente, de aquário, porque era um vidro enorme, um vidro como de uma vitrine. Então, os artistas, o regional, a orquestra, tudo isso ficava ali dentro. E o auditório era um plano inclinado, atrás desse vidro. O ouvinte, o assistente, podia gritar quando quisesse, aplaudir, tudo que não perturbava a transmissão. Porque ela estava... Mais tarde, a rádio
mudou da Barão do Rio Branco para a Rua Monsenhor Celso para fazer uma grande reforma. Então, sim, fez-se um palco com cortina que abria, mas isso depois de muito tempo. Esse isolamento com o vidro certamente tirava, né, a vida do programa no sentido de integração com o público que estava ali assistindo. Mas tinha a vantagem de que o som era muito mais puro, né? Porque não havia interferência do auditório. Compensação, não se ouvia palma também. Tinha ocasiões que tinha um disco de palma. Então, quando o operador precisava dar assim, calor a uma apresentação, o disco é que aplaudia, não era o auditório. Os artistas que passavam por Curitiba tinham então presença obrigatória, estavam ali para divulgar o seu trabalho e se apresentando nesses programas. E acontecia o seguinte também, nós estávamos em plena época do jogo, então o Cassino AU era uma atração ou melhor, o jogo precisava atrair a vida, precisava alimentar a vida noturna. Com isto, o Cassino trazia grandes artistas, grandes cartazes para Curitiba, porque quando esses cartazes internacionais vinham ao Rio, a São Paulo, e depois iam a Porto Alegre, não deixavam de passar por Curitiba em função de terem aqui um contrato garantido que o Cassino AU lhes propiciava. Com isto, estes artistas, e a rádio tinha um convênio com o Cassino AU. Quer dizer, o artista que já era apresentado lá, se apresentava na rádio e depois nós irradiávamos do cassino, muitas vezes, quando era um cartaz, como Yankee Pura e outros, sabe, assim, figurões internacionais, nós irradiávamos diretamente do Cassino AU. Acompanhando o show palco. E com isto, a elite curitibana frequentava o cassino, porque queria ver o seu artista, e era uma maneira de fazer um bico na roleta, sabe? Então o jogo tinha grande afluência por causa desse público que era atraído pelo artista. E a presença do curitibano no auditório era bastante grande? As pessoas buscavam acompanhar os programas? O auditório sempre estava lotado. E, mormente, depois que a rádio fez esta reforma e que o palco era grande e as acomodações para o público também eram largas, estava sempre lotado. O senhor lançou um programa com o nome curioso, Desfile de Fantasmas. Como é que era esse programa? O Desfile de Fantasmas foi uma maneira de... Aquelas pessoas inibidas que não têm coragem de se apresentar no microfone. Cantam só no banheiro. Mas tem boa voz, cantor de banheiro. Você qualificou muito bem. Essas pessoas tinham medo de um insucesso no palco. Então não se apresentavam. Aí nós tivemos essa ideia. Quer dizer, se ninguém sabe quem ela é, se for vaiada, se não cantou direito, se interrompeu ou desafinou, ela era o seguinte, era um capuz de como um fantasma, um capuz preto. Então a pessoa punha aquilo, aquela indumentária, e cantava. Se ia até o fim e era aplaudida, aí o auditório mesmo exigia que tirasse a fantasia, porque queria saber quem cantou. Aí tirava, era mais aplaudido ainda e tal. Se errava, ia lá para dentro, ninguém sabia quem. Então também, assim como vinha muita gente boa, vinha gente que não chegava a cantar 5 palavras e já era gongada. Mas era o desfile de fantasmas em desfile. E tinha aqueles aplaudidos que mesmo assim não queriam tirar o capuz, que tinham vergonha? Não tinha. Quando a pessoa tinha sucesso, ela se deixava... Esse foi o seu primeiro programa de maior sucesso, o seu programa no rádio? Foi o Desfile de Fantasma. Políticos usavam já o rádio, década de 40, década de 50? Como é que era a presença dos políticos no rádio? O político usava o rádio quando não havia programas políticos como há hoje, que inclusive horários gratuitos, essa coisa que a gente vê na televisão. O político vinha à rádio quando havia uma oportunidade para que ele abordasse algum assunto, ou quando era convidado pela emissora, era assim. Agora, acontecia que nós, de rádio, forçosamente tínhamos uma certa, como é que se pode, penetração perante o eleitor.
porque ideias que a gente esposava, assuntos brigas que a gente comprava às vezes, sabe? Como se vê hoje também. Então, com isto, havia um estreitamento entre o ouvinte e o personagem de rádio. E acontecia que depois o sucesso numa política... Entrevistas, o senhor diz que eram pouco comuns. Agora, alguns professores universitários faziam palestras através do rádio. De que forma? Isto sim. Isso acontecia muito. Porque Curitiba é uma cidade universitária. E o pessoal da rádio tinha, assim, uma tendência a trazer esta gente para fazer um rádio elevado. E com isso, muitos professores, vinham e faziam palestras na rádio. Eram professores universitários que iam lá apresentar suas ideias, e sem a presença do entrevistador propriamente, mas que desenvolviam suas palestras. E não era propriamente não era entrevista, compreende? Ele vinha e abordava o assunto que estava naquele momento em evidência. O surgimento do radioteatro. O radioteatro, quando surgiu, a princípio não era assim um corpo de radioteatro efetivo. Era o pessoal de boa vontade que gostava de teatro e vinha compor o elenco da rádio. Voluntários, não é empregados? Voluntários. A primeira peça que a B2 transmitiu foi a Ceia dos Cardeais. Eu não me lembro quais eram os figurantes, mas eram 3 pessoas que apresentaram a ceia. Depois, então, veio a novela, propriamente dita. E o interessante era como era feita como os efeitos sonoros, a sonoplastia acontecia. Porque o sonoplasta fazia os sons ali dentro do estúdio enquanto a peça estava sendo encenada. Então, se havia uma tempestade, ele pegava uma folha de zinco, uma folha grande, e balançava. Aquilo parecia trovão, parecia vento, sabe? Um galope de um cavalo era com 2 cascas de coco, ele batia no peito e batia nas pernas, então fazia o galope do cavalo. Depois é que começaram a chegar gravações com sons... Os efeitos com efeitos sonoros que iam enfeitar o quadro. Tudo isso ao vivo, né? Com a possibilidade de erros e a necessidade de improvisação, de pensar rápido. Como não? Vamos para mais um intervalo, então. Estamos conversando aqui com o radialista, ex-deputado Arthur de Souza. Nós já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos conversando aqui no programa Memória Paranaense com o radialista, ex-deputado Arthur de Souza. O futebol, como foi a chegada do futebol à rádio? A chegada do futebol foi curiosa. Um dos membros da casa arvorou-se em locutor esportivo. Porque conhecia futebol e tal, então ele foi fazer irradiação. Mas a irradiação saiu assim, ele dizia, aí vão eles com a pelota, eles vão chutar. Agora fizeram gol, mas não diziam quem chutou, quem fez o gol. Quer dizer, se fosse televisão, ainda... Né? Não se dava horas de informações. Na rádio o pessoal ficava completamente vendido, porque... O senhor tem histórias curiosas também das pessoas que, no tempo do rádio a bateria, como é que era? Recarregar a bateria? Tem um fato curioso, que isto era contado lá na rádio, eu não presenciei, não sei se aconteceu, talvez seja mais uma coisa do folclore. Uma coisa do folclore. Mas contavam que numa colônia aqui perto de Curitiba, onde o pessoal escutava muito a missa, o pessoal... devoto, e gostava também muito de mazurca e de polca. Então, o colono comprou um rádio de bateria, levou entusiasmado, a primeiro domingo ele ouviu a missa e ouvia as músicas de sua predileção, estava encantado, a família toda. De repente o rádio parou, simplesmente parou, ele foi reclamar, foi pedir um rádio novo.
Aí o sujeito disse, não, mas nós esquecemos de lhe dizer que a bateria descarrega, tem que carregar a bateria. Você traz aquela caixa preta assim, que nós vamos carregar e você vai ouvir outra vez. Aí ele levou e disse, olha, então me faz favor, você carrega metade missa e metade polca e valsa. E o senhor também teve sua gafe no rádio, ainda em Ponta Grossa, como é que foi? Eu tive aqui em Curitiba uma ocasião, porque a rapaziada quando é gerenciada, quer dizer, quando não pode rir, não pode, e sabe que qualquer gafe, eu me lembro uma ocasião, o meu irmão tinha uma propaganda do Talco Ross, que dizia assim, como vai o bebê com esse calor atroz? Vai muito bem com Talco Ross. E ele dizia assim, como vai o bebê com esse calor atrás? Ele levou uma bronca da gerência porque, sabe, acharam que estavam maliciando a propaganda. Mas uma ocasião, a gente quando sabe que não pode rir, aí é que dá vontade de exteriorizar. Mas um colega meu, operador, me pregou uma peça que ele pegou a meia dele já estava rasgada, ele pegou uma tesourinha e fez buraco na meia, toda a meia, sabe? Deixou toda cheia de buraco. Botou o pé em cima do vidro, assim, que separava a locução do comando. E eu fazendo o jornal falado, né? Quando eu levantei a cabeça, eu vi aquele pé com aquela meia toda para não rir, foi sabe? Um sacrifício. Mas a história do pavilhão nacional que o senhor foi anunciar? Bom, esta foi em Ponta Grossa. Eu estava irradiando uma solenidade com o prefeito, com as autoridades todas da cidade de Ponta Grossa, era na estação ferroviária, na praça da estação. E tocou o hino nacional e então o prefeito começou a levantar a bandeira do Brasil. E eu disse, nesse momento está sendo erguido o pavimento nacional. O prefeito me cutucou e disse, o pavilhão. Para corrigir ainda tempo, né? Mais tarde vieram outras emissoras, veio a Marumbi, veio a Guairacá. Como é que aconteceu? Porque até um certo momento o senhor era campeão de audiência, porque era o único em Curitiba também. Depois começou a aparecer nós, né? Porque era uma equipe toda. Era uma equipe da rádio. Mas aí primeiro veio a Marumbi, do Biluzinho Macedo. Era um entusiasta de rádio e ele concretizou um velho sonho, quer dizer, ter uma estação de rádio. Mas a estação era em Campo Largo, o transmissor, e o estúdio é que era em Curitiba. Rádio Marumbi de Campo Largo, eles anunciavam assim. Essa foi a segunda estação. Depois veio a Rádio Guairacá. Foi um investimento grande para ser uma grande rádio. A Rádio Guairacá foi um investimento grande, um investimento que fazia frente, assim, rivalizava mais com a PRB2. Que era a Rádio Moisés Lupion, a Guairacá, a rede, né, que ele fez várias. Inclusive tirou muitos locutores nossos, né, e valores do rádio, como a Luiz Finzeto e outros, né, medalhões da época, foram absorvidos pela Rádio Guairacá. Então passou a haver uma certa rivalidade entre as duas estações, o que foi muito bom para o ouvinte, porque as estações se sentiram na obrigação de fazer um rádio melhorado. Quando é que o senhor começou a se sentir uma pessoa conhecida, uma celebridade até na cidade, porque o rádio era ouvido, né, de forma presente em toda a cidade? Que momento que o senhor sentiu isso? Mexeu em alguma coisa na sua vida? Alterou alguma coisa? Sabe, vai muito da formação pessoal da pessoa. Eu sempre fui um sujeito muito humilde. Então, eu nunca me deixei entusiasmar assim por sucesso, sabe, essa empolgação. Que são coisas passageiras. Nunca tive isso, nunca tive. E a gente era conhecido por força de ser a única rádio que havia em Curitiba, então automaticamente era ouvido, quer dizer, nós éramos impostos ao ouvir, porque ele ou nos ouvia ou não tinha a quem ouvir, né? Então, eu nunca senti coisa sabe, e uma coisa que era curiosa também, porque o sujeito que ouve rádio, ele imagina a figura que é dona daquela voz. Então, havia pessoas que me escutaram durante anos, mas não sabiam o meu tipo físico. E quando dizia assim, olha, esse é o Arthur de Souza, ostia, esse é o Arthur de Souza, eu pensava que era um grandão, sabe? Porque ele imaginava em função do tom de voz, da maneira como ele falava. O rádio deu a possibilidade que o senhor fizesse o curso superior, o senhor fez Direito na Universidade Federal. Era o meu grande sonho. Quando eu vim para Curitiba, o CPUR era uma necessidade.
por causa da guerra. Mas o sonho era poder fazer um curso superior, e eu gostava muito da advocacia, desde de garotão em Ponta Grossa. Eu admirava aqueles medalhões que tinha. Então, o rádio foi que propiciou isto, porque nós tínhamos, era o seguinte, a faculdade não tinha à noite, como hoje a pessoa tem essa facilidade de poder estudar à noite e cumpre o seu horário de trabalho durante o dia normalmente. Mas ela era durante o dia, muitas vezes tinha aulas de manhã. Então, como havia uma turma que estudava, né, tinha uns que estudavam medicina, outros engenharia, direito, a gente fazia uma combinação com os horários. Olha, eu tenho aula a tal hora, você faz este horário, que eu faço este, amanhã. Então, nós trazíamos a disposição das aulas, nós trazíamos para trocar horário um com o outro, e assim todos nós podemos nos formar. Quer dizer, eu digo sempre, o rádio foi um pai para mim, porque consegui tudo isso. Depois, eu tive um episódio interessante na rádio, porque uma ocasião, aliás, foi o que me fez estudar, que fez eu me definir, porque eu estava assim, sabe, eu vou fazer vestibular este ano, não, eu faço ano que vem, eu faço este ano, será que faço isso? Aí, uma ocasião, eu estava ganhando pouco, e fui conversar com o gerente, que era amigo meu, e disse, olha, eu não posso viver mais com esse ordenado. E eu acho que ele estava, sabe quando a pessoa está num desses dias assim, que não é o dia próprio para falar com a pessoa, acho que ele já tinha tido algum outro revés. Aí ele disse, o senhor não está satisfeito, é muito fácil, você peça admissão. Eu fiquei pensando, eu peço admissão, o que eu vou vender chita numa loja? O que eu sei fazer? Eu sei falar só, sei ser locutor. Fui para casa, não pude dormir aquela noite. No dia seguinte eu já comecei a pensar em me matricular na faculdade, a começar meu curso, que era um grande sonho, mas que precisou, sabe, assim de um impulso, que alguma coisa me entusiasmasse ou me capacitasse da necessidade de concretizar isso. E, bom, depois, veja uma coisa, quando eu me formei, este gerente que foi fazer uma lista entre os... Ele disse, olha, Arthur, nós vamos te dar o anel de grau. Eu disse, era o Jacinto Cunha. Ele disse, nós vamos te dar o anel de grau. Eu disse, não, senhor Jacinto, eu já tenho o anel, mas se quiser me dar uma coisa valiosa, é uma coleção do Código Civil, que isto, para mim, é muito mais útil do que um anel. Então, eu tenho essa coleção com a assinatura de todos os meus colegas de rádio, inclusive ele encabeçando, tá? E aí eu comentei com ele, digo, olha, o senhor tem grande participação nesta vitória minha, porque quem me deu um óleo canforado na hora e fez com que eu estudasse, que eu começasse o que eu tanto queria, foi aquele episódio assim. Depois, a rádio foi sempre muito, a direção da rádio foi sempre muito amiga. O primeiro automóvel, quando o meu sonho era automóvel, sabe? Era e é, eu até hoje sou um jeito assim, acho que a maior invenção do homem foi o automóvel. Eu queria comprar meu primeiro carro e estava difícil. Então, e a rádio me emprestou dinheiro. Uma parte do que eu já tinha, umas economias, ela me emprestou, e foi como eu concretizei o sonho do carro. Aí, os nossos corretores de propaganda, eles não iam em lugares mais distantes, porque de ônibus tinham preguiça e tal. E eu comecei a procurar anunciantes, fábricas e coisas, e com isto trouxe um número grande de anunciantes que nunca tinham feito anúncio em rádio, e que depois vieram, depois a própria revista matinal, patrocinavam e tal. Quer dizer, foi curioso isso. A revista matinal ficou 29 anos no ar, foi o seu programa principal, a sua dedicação por maior parte do tempo. Qual era a característica? Como é que era essa revista matinal? Bom, a revista matinal, a ideia é que a pessoa estaria folheando uma revista com várias páginas de assuntos diferentes. Então, a revista tinha notícias políticas, a revista tinha utilidade pública, que era uma utilidade pública que não é essa coisa de perdeu-se uma carteira, sabe, vende-se um lote de terreno, não.
eu entendia ser útil prestando um esclarecimento, educando, enfim, fazendo com que as pessoas conhecessem facetas que a gente precisa conhecer. Naquele tempo já precisava, hoje muito mais. Então, veja uma coisa, outro dia me aconteceu um episódio que eu senti que não tenho mais a minha tribuna, porque eu gostaria de passar assim, uma mensagem de amor pela cidade. Eu via indo com o meu automóvel e passou uma moça, jogou um papel tamanho do jornal para fora do carro. Aí eu parei na esquina do lado de um outro carro e eu ia dizer para ele, veja, aquela moça jogou um papel em Curitiba sujando a nossa cidade. Quando eu ia falar com ele, o sujeito estava comendo uma banana, jogou a banana fora do carro. Eu dei risada, digo, não vou nem falar nada, porque agora o que quer dizer, então, são coisas que naquele tempo eu contava no meu programa. Como uma coisa que eu tive conhecimento outro dia e que eu achei que a dona de casa precisa saber isso, são golpes que são tramados, sabe, por vivaldinos. Num supermercado, a pessoa chega com o seu carrinho para fazer compras e a dona de casa, a bolsa atrapalha. Então ela o que faz? Põe no fundo do carro e trata de pôr um pacote em cima, um pacote grande que esconde a bolsa. O sujeito vivo faz o seguinte, ele começa com outro carrinho a acompanhar aquela feirante, aquela pessoa que faz a feira. Então, se ela pega 5 maços de papel higiênico, ele pega 5 maços de papel higiênico e põe ali. Se ela pega um pacote de arroz, ele pega um pacote de arroz. Quer dizer, o carro ele vai fazendo com que fique semelhante, igual ao da compradora. Na primeira distração dela para pegar um pacote, ele empurra o carro dele para ela e leva o carro que está com a bolsa. Ela olha, vê tudo ali que ela está comprando, ela jura que é o seu carro. Ele tira a bolsa debaixo da mercadoria e some. Então, quer dizer, outra coisa, eu comprava muita revista estrangeira e procurava tirar assuntos, até da engenharia genética, de outros, todos os assuntos que pudessem procurar dar uma variedade de assuntos e conversar com o ouvinte. Então, esta conversa com o ouvinte é que atraía, que fazia com que ele sabe, era alguma coisa construtiva. Então, agora tinha o noticiário da polícia, mas o noticiário da polícia, um noticiário que não é essa coisa de conversar com o preso, que você deu bobeira, né? Por isso que nós não tinha outra coisa. Não, nós e Curitiba nem comportava naquela época tanto noticiário policial, porque não acontecia tanta coisa na cidade. Não, mas acontecia também. Sabe que violência sempre não, hoje é muito maior, mas também existia em Curitiba. Havia muita coisa para se noticiar. Mas só tinha um espaço reservado para isso, um momento do programa que dava noticiário policial. Ilimitado, né? Tinha 2 repórteres, tinha os repórteres que pegavam e depois eu lia. Mas lia, muitas vezes, a notícia policial é uma lição de crime. Porque o sujeito vai contar como é que o ladrão arrancou uma grade com um macaco de automóvel, uma coisa assim, quer dizer, ele está ensinando. Então, essas coisas a gente omitia, a gente noticiava, mas de uma forma que não trouxesse, que não fosse uma escola para o mal. Uma outra forma de essa era a seção de polícia. Nós tínhamos a página social. Na página social, a gente noticiava uma festa, uma coisa que tinha acontecido. Não era aquela coisa, faz anos hoje, fulano, sabe? Então, eram acontecimentos da cidade que merecessem um destaque, a gente dava, mas tudo resumido porque o tempo de rádio é limitado. Nós tínhamos notícias do país e do exterior. A revista tinha além era utilidade pública, era país exterior, era uma variedade de assuntos. O senhor foi o segundo a deixar o rádio para ir para a política. Como é que foi em 54 que surgiu a possibilidade, a oportunidade da sua candidatura a deputado? Eu não deixei o rádio, sabe? Eu fui para a política e sempre fiz rádio simultaneamente. Pelo contrário, eu até cuidava mais do rádio do que de política. Sim, mas o rádio serviu como um impulso a essa candidatura. Como é que foi que surgiu a candidatura? É aquela coisa, uma popularidade que a gente adquire forçosamente em função
do cargo. Então, com essa locução que eu fazia, com esse dia a dia no convívio com os lares do Paraná, amigos meus começaram a me botar a mosca azul na cabeça. Você tem chance de ser deputado, né? E eu não sou político, não dou para isso, e eu criticava políticos, então, não, mas você tem que ser, e colegas de faculdade, sabe, que já estávamos formados nesse tempo, mas colegas que a gente privou mais, né, durante o tempo de estudante, então, tanto eles falaram, eu comecei a conversar com políticos experientes, diz, olha, você não vá atrás de coisa, porque os políticos... Aí eu comecei a receber convites de partidos para que concorresse. Diz, olha, você sabe o que é trampolim? Em política? Disse, não sei. Disse, não, um partido precisa fazer legenda. Então, eles pegam uma porção de pessoas, que um faz 200 votos, outro faz 400, até. Quer dizer, essas pessoas vão fazer o trampolim para que eles, que têm uma votação sólida, maciça, se elejam, porque o partido fez tantas cadeiras, então essas pessoas. Aí eu fiquei impressionado, porque, puxa, mas eu vou ser... Mas depois, com a insistência, aí eu comecei a receber, como eu disse, convites de partidos e coisas. Eu digo, bom, mas se esses partidos... Aí o general Tourinho me convidou para o partido. E eu disse, puxa, mas até, quer dizer, alguma chance eu devo ter. E me candidatei. E na minha bancada eu fui o deputado mais votado, só com a capital. Então isso mostra que a penetração da revista matinal era grande. Depois a coisa foi ficando difícil, as outras, sabe, as outras eleições, aí eu tive que ter... A concorrência foi aumentando. Porque a concorrência foi aumentando. Mas a primeira vez foi assim. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando hoje no programa Memória Paranaense com o radialista, ex-deputado estadual Arthur de Souza. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O radialista e ex-deputado Arthur de Souza, nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. A eleição para deputado foi significativa? Aquele tempo devia ser já um bom salário como deputado, foi importante para o senhor? Como não? Porque no rádio, embora eu explorasse também o meu programa, tudo, mas trouxe um status, eu passei a ter mais influência na vida do Paraná, que é o estado que a gente ama. Então, indiscutivelmente, depois que me elegi, foi diferente. Foram vários governadores, Lupion, Ney Braga, Bento Munhoz Pimentel, até Canê, Leão Pérez, que o senhor pegou nesse período de 20 anos como deputado estadual. Como é que era a proximidade no momento que se necessitava da divulgação de cada campanha eleitoral? O senhor era procurado para usar o seu prestígio em função desses nomes que tinham lá suas eleições? Como a nossa bancada apoiava o governo e tinha interesse na eleição daquele candidato que o governo apresentava, então nós éramos muito requisitados para comícios no interior. Era comum, por exemplo, na campanha do governador Paulo Pimentel, a gente recebia, assim, do pessoal que o estava apoiando, avisos, assim, olha, deputado, sai um avião assim para a sua região, Guaraci, Nossa Senhora das Graças, Colorado, sabe? E, então a gente, nessa ocasião, eu tinha que parar com meus programas de rádio e ir atender aos comícios que se fazia, e felizmente
sempre bem sucedida a nossa facção. E o senhor ainda criava as suas bases pelo interior para garantir, porque só com o voto da capital podia não garantir a eleição. E depois, este fato da gente ir apoiar o candidato e depois ele sendo vencedor, a gente tinha muito mais capacidade para chegar e pedir alguma coisa para o município. Quer dizer, então, ele tinha tido uma votação expressiva nas regiões, é essa coisa de política. O senhor acha que essa participação de 20 anos na política, o senhor julga que tenha sido um trabalho importante? Havia possibilidade de atender aquelas preocupações que o senhor tinha com um assunto ou outro, mais possibilidade do que simplesmente dentro da comunicação? São sabe, facetas completamente diversas uma da outra. Na política, a pessoa, olha, há muita injustiça, sabe, com a figura do deputado. Porque um deputado que é trabalhador e que atende as populações dos seus municípios, ele não tem sossego. Nos meus programas de rádio, para começar o programa, tinha que chegar bem mais cedo, porque quando eu chegava lá, tinha 8 ou 10 pessoas para conversar comigo. Quando eu terminava, muitas eu dizia, olha, agora não dá, está na hora, eu tenho que organizar o programa, mas deixa na saída eu atendo. Essa gente ficava por ali, ia tomar um café, coisa, e quando eu terminava o programa, eu ficava atendendo mais uma porção de gente. Então, a política, ela desgasta pessoas. Muitos pedidos, pessoas do interior, atendimento médico, e vão todos lá bater na porta do deputado. Depois que a gente se entrosou com o interior, a pessoa vinha com uma carta do prefeito, então você sabia que tinha que atender, porque se aquela pessoa chegasse e dissesse, olha, eu fui lá, o deputado, sabe? Não é fácil, não. A vida política é sacrificada. Os deputados muitas vezes são injustiçados, aqueles que trabalham. No rádio, o senhor sentiu os efeitos da censura, 64 e daí por diante? Como é que isso pesou no rádio? Eu atravessei toda essa fase. Muitas vezes vinha o fiscal, a pessoa que nos policiava e queria ver o que a gente ia ler, qual era o comentário que ia fazer, e muitas vezes eles riscavam alguma coisa que entendiam que... Né? E, inclusive, nós chegamos a ser processados. Eu, o Algaci Túlio, sabe? Nós respondemos um processo juntos e fomos absolvidos, mas chegamos a ter que contratar advogado e para que nos fizesse a defesa. Outras dificuldades que foram surgindo no rádio. Curitiba ganhou um grande número de emissoras, cada vez mais dezenas de emissoras surgindo. Isso foi dividindo aquele público que antes era mais fácil, era um público que ficava ali com 1, 2, 3 emissoras. Como é que foi esse processo? Mas eu não senti isso, sabe? Quando havia ouvintes para todas as emissoras. Todas elas faturavam. Mas a concorrência comercial, por exemplo, se tornava bem maior. Mas todas elas tinham a sua fatia. E acontecia o seguinte, como eu falei a princípio, esmerou-se o rádio porque onde há concorrência há a necessidade de fazer coisa melhor. Então foi muito bom. Em 85, o senhor decidiu a deixar o rádio. O que é que pesou? Por que chegou em determinado momento o senhor achou que era hora de deixar a atividade? Foi o seguinte, foram 45 anos de rádio. Comecei em 40, parei em 85. 45 anos é uma existência. Então eu comecei a pensar, eu era obrigado a levantar às 6 horas da manhã, todo dia, porque eu tinha que estar lá cedo para organizar o que eu ia falar. Então chega um ponto em que a pessoa, sabe, vai se sentindo... vai pesando. Depois que eu deixei, eu confesso, eu comecei a sentir saudade do rádio, saudade daquele tempo, saudade de quando eu levantava aquela hora por obrigação, porque quando a gente deixa uma coisa da qual gostava muito, a saudade vem. E eu gostaria, porque como nós estamos fazendo um programa no fim do século, na realidade, e talvez o rádio daqui a 40 anos seja em Esperanto, talvez haja uma globalização, haja uma linguagem comum às nações do mundo, quer dizer, é sonho de hoje, mas pode ser que aconteça. Então eu gostaria de, para os pósteros, mostrar como era a locução nos meus tempos de locutor. Eu vou fazer um pequeno texto aqui para que 6 empresas apresentaram propostas para obras de modernização do Porto de Paranaguá, totalizando investimento de 8 milhões. As empresas são Morro Verde Industrial, Máquina Condor, Kepler Weber
Indústria e Comércio, Spartacus Comércio e Serviços, Tomé Engenharia Transportes e Xangai Zenua Port Technic Imports. Das 6 empresas, 2 são do Rio Grande do Sul, 2 de São Paulo, uma do Paraná e outra, a Xangai Zenua, é de capital chinês. O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Diário Oficial da União após devidamente examinadas. O prazo para a conclusão das obras é de 12 meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Esta a locução que se fazia até o momento em que eu parei em rádio. Eu tenho a impressão que não há muita modificação da locução daquele tempo para de hoje. Mas o senhor tinha uma locução já mais moderna no sentido de ser menos declamada, porque o rádio antigo tinha aquela história de enrolar a língua, de falar de uma forma bastante artificial, né? Tanto que outro dia, quando eu era entrevistado, alguém pediu um conselho de como deveria fazer aquele que hoje ia se iniciar como locutor. E o conselho que eu dei é que essa pessoa fosse bem natural, não procurasse imitar os outros, tivesse a sua forma própria de falar, desde que transmitisse, se fizesse entender perfeitamente, articulasse bem as palavras, sem exagero, e que estudasse muito, porque o português é essencial para o comunicador. Porque se o comunicador começa a errar, ele está desautorado. Outra coisa interessante, a maneira de falar, como eu disse, a entonação, esse cuidado todo que o homem de rádio, o comunicador, precisa ter, junto com a capacidade que vem do estudo. Se ele não é estudioso, se ele não foi aplicado, dificilmente ele poderá se destacar ou poderá ser um locutor que faça carreira. O senhor contou por que deixou o rádio, a política em 74. Por que depois de 20 anos o senhor resolveu também encerrar a carreira política em 74? Político não resolve encerrar, sabe? Na realidade, eu tive um revés em 74. Que foi uma época de muita votação na oposição. Foi, sim, foi. E com isto, a maneira como cresceu a oposição, nós éramos deputados do governo e eu, então, não fiz a votação necessária. E com isto eu me desiludi e deixei a política, quer dizer, eu não deixei, ela me deixou. Esta é a realidade, vamos reconhecer. Senão, os votos não foram suficientes. O político não deixa assim. Enquanto ele estiver sendo reeleito, ele vai querer, sabe, Por que o senhor nunca pensou na televisão? Veio a televisão, o surgimento já em 60, mas o senhor tinha uma fixação, gostava do rádio, não se interessou pela TV? Mas sabe, cada um tem que se pôr no seu lugar. Eu acho que o homem de televisão, ele tem que ter locução e tem que ter um aspecto que seja assim, que impressione ao ouvinte. E eu não tenho cara para a televisão. Mas todas as pessoas que iam para a televisão, no começo da televisão, vinham do rádio. O senhor em nenhum momento pensou nessa possibilidade? Não pensei porque o rádio me absorvia de tal maneira e era compensador. Então, eu não ia sair de uma área onde eu estava enraizado e onde estava com uma situação sólida para tentar uma coisa que não sabia como né? E como disse mesmo, eu nunca achei que eu tivesse figura para televisão. Quando sou televisionado, eu fico todo encabulado, fico todo inibido. Finalizando, então, a avaliação que o senhor tem do rádio como veículo. O senhor acha que ele perdeu o seu espaço com a chegada da televisão, com o crescimento de outros veículos, ou o senhor acha que ele conserva ainda aquele espaço e tem o seu futuro assegurado dentro de certa característica de informação? O rádio não perdeu ainda, porque a facilidade que tem a pessoa, como eu disse, o transistor, né? A pessoa que está pedalando uma bicicleta está com o radinho na cintura aqui pendurado e o fone no ouvido, outro sujeito que acordou de manhã, perdeu o sono e fica ouvindo na cama, ele não quer ver a imagem, às vezes ele está com a vista cansada do dia que teve. Então, esta gente toda apela para o rádio. E nós temos exemplos assim,
de emissoras que transmitem noite e dia e tem audiência em todas as horas. Quer dizer, então, eu acho que o rádio dificilmente ele vai perder o seu lugar. Agradeço muito sua participação conosco. Muito obrigado. Conversou conosco o radialista, ex-deputado Arthur de Souza, aqui no programa Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que ficou aqui acompanhando o Memória Paranaense conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.